Olá, nono ano! Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. Agora nós vamos ver mais um exemplo, tá? De adição de radicais. E em seguida eu vou estar explicando as atividades propostas para vocês estarem realizando, ok? Então nós temos aqui raiz quadrada de 125 menos a raiz quadrada de 25 menos a raiz quadrada de 45. Então, para a gente fazer a adição, a gente primeiro precisa observar os índices, né, dos radicais aqui, certo? Então, aqui é 2, 2, 2, então tá ok. E o radicando? 125, que é diferente de 25, que é diferente de 45. Então, não dá para já pegar aqui uma raiz, menos uma aqui, somar, não pode. Antes da gente organizar os radicandos. Então, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos, tá? Para a gente simplificar, ok? 125 é divisível por 5, não é isso? Que vai dar 25, não é verdade? 25 divide para 5, que dá 5. E 5 divide por 5, que dá 1. Terminou. Então, aqui, observe que o índice é 2. Então, é bom a gente já organizar assim também, né? Então, de pares, né? Os pares que é para combinar aqui com o índice do radical. Então, 5 elevado ao quadrado. E sobrou um 5 aqui elevado a 1, não é isso? Então, como é que vai ficar aqui? Então, vou colocar a raiz e vou colocar o resultado aqui. 125 é a mesma coisa de 5 ao quadrado vezes 5, não é isso? Menos, agora vamos colocar o resultado da decomposição de 25. Olha só, a decomposição de 25 é daqui para cá, né? Não precisa nem fazer de novo, mas vamos fazer aqui rapidinho. 25 divide para 5, que dá 5, né? Que divide para 5, que dá 1. Então, deu o quê? 5 ao quadrado, não é isso? Então, aqui, 5 ao quadrado, menos... Agora, vamos organizar o 45. 45 para decompor, né? 45 divide por quanto? Por 3, né? 4 para 3 é 1, sobra 1. 15 para 3, 5, não é isso? 15. 15 dividido para 3, que dá 5, não é isso? 5 vezes 3, 15. E o 5 divide por 5, que dá 1. Acabou. Então, quando você vai organizar, vai ficar 3 elevado a 2, tá? E 5 elevado a 1. Então, vamos colocar aqui, ó. 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1, não é isso? Pronto, nós fatoramos, né, cada número. Agora, vamos voltar e ver quais os números aqui, quais as potências, né, que vai sair do radicando, ok? 5 ao quadrado, olha que o índice aqui é 2, aqui é 2, então o 5 vai poder sair. Esse 5 está elevado a 1, 1 é diferente de 2, então o 5 vai continuar aqui dentro do radical, tá? Do radicando. Vai ficar o 5 aqui. Então, como ficou? 5 raiz quadrada de 5. É o máximo que a gente pode fazer no momento, tá? Menos 5 ao quadrado. Olha que é 2, aqui é 2. Corta, corta. Vai sair o 5 todo. Notem que não vai ficar ninguém aqui, porque era 25. Raiz quadrada de 25 é 5 mesmo, né? 5 vezes 5, 25. Sai todo mundo, não fica ninguém no radical. Dentro do radicando aqui, tá? Menos... E aqui, quem pode sair do radicando? O 3. Porque ele tem 2 aqui, aqui tem 2. Agora, quem vai continuar aqui dentro? O 5. Isso. Terminamos aqui. Olha, agora aqui é diferente na hora de você somar, quando tem aqui um termo independente aqui, ó, que ele não está acompanhando raiz, tá?
Então, como é que vai ficar? Você vai somar esse com esse. Então, 5 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Ou seja, 5 raízes quadradas de 5 menos 3 raízes quadradas de 5. Então, você subtrai 5 menos 3, 2. Vai ficar 2 raiz quadrada de 5 e o menos 5 você só copia, ok? Então, a resposta vai ficar assim, é o máximo que a gente pode fazer, ok? E em seguida, vem as atividades. Atividade número 1, tá certo? Nós temos aqui a atividade número 1. Vamos ler a atividade número 1? Calcule o valor das expressões escrevendo o resultado quando possível, na forma de um único radical. Então, a gente vai fazer os cálculos, tá? Dessas expressões aqui, tá? E o resultado a gente vai tentar chegar na resposta com um só radical, certo? Olha só, aqui eu tenho na letra A, 7 raiz quadrada de 5 menos 4 raiz quadrada de 5. Aqui já tá, olha, índices iguais, radicandos iguais. Então, eu já posso ir direto. 7 menos 4 sobra quanto? Você já responde. Eu não vou responder, tá? Só explicando aqui. Aqui eu tenho 3 raiz quadrada de 6 mais 1 raiz quadrada de 30 mais 1 raiz quadrada de 24. Notem que os índices são iguais, porém os radicandos estão em números diferentes. Então, vamos simplificar todos eles, tá? Decomponha em fatores primos, faça da mesma forma que a gente acabou de fazer, para depois fazer os cálculos. Na letra C e na letra D, da mesma forma. Notem que todos estão com índices iguais, aqui também, então a gente não tem problema com índices aqui, certo? Vocês só precisam organizar os radicandos, que estão diferentes, tá? Fazer a decomposição de cada um e ver quem sai de dentro do radicando para depois fazer os cálculos, ok? A questão número 2 está escrita assim: determine a medida do perímetro do polígono descrita em cada item. Então, nós temos letras A, B e C, tá? Pedindo a gente, e a questão pede para que a gente calcule o que? A medida do perímetro. Perímetro, gente, é medir em volta. Tipo, eu vou construir uma cerca num terreno no formato de um quadrado. Então, eu vou somar os 4 lados, tá? Para mim saber qual é o perímetro, ok? Então, nós temos aqui os polígonos. O primeiro, um triângulo equilátero, cujo comprimento do lado mede 2 raízes quadradas de 3 centímetros. Olha só. Primeiramente, vocês vão fazer o desenho, tá? Só para ter noção. Então, aqui tá falando de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Equi quer dizer igual, tá, gente? Então, se é um triângulo, é uma figura que tem 3 lados. Equilátero quer dizer que os 3 lados têm medidas iguais, não é isso? Então, cada lado dele mede o quê? 2 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3. Tá pedindo o quê? Perímetro. Perímetro, a gente, por exemplo, se eu tenho um terreno nesse formato, eu vou somar aqui. Se eu quero construir uma cerca, por exemplo, eu somo esse lado, mais esse lado, mais esse lado, eu vou ter a medida de todos os lados, né? Para mim saber quanto eu vou gastar de tela ou de arame, enfim, tá bom? Então, vocês vão fazer a conta aqui, ó. Vocês vão somar 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Ou pode até fazer uma multiplicação, né? 3 vezes 2 raiz quadrada de 3, vocês vão encontrar a resposta também, certo? Mas façam os cálculos, pessoal. Como a gente está fazendo a adição, né? Melhor vocês armarem logo a adição, tá bom? Na questão número, aliás, na letra B, um quadrado cujo comprimento do lado mede 2 raiz quadrada de 5 metros, tá? 2 raiz quadradas de 5 metros, ok? Então, se é um quadrado, os 4 lados também são iguais. Então, vocês vão
Faz o desenho aí para representar, ok? E façam a soma dos lados para saber o perímetro. E na letra C, nós temos um retângulo, sabe como é o retângulo, né? Um retângulo cujo comprimento do lado menor é uma raiz cúbica de 2 centímetros e o comprimento do lado maior mede o dobro do comprimento do lado menor. O retângulo é aquela figura que tem, olha só, ela tem um lado maior, né? Esses dois lados aqui, ó, esse com esse é do mesmo tamanho. E esse lado aqui com esse que é o lado menor. Então, o lado menor mede o quê? Raiz cúbica de 2. Nossa, mas ficou bonita. E aqui, o lado maior é 2 vezes esse lado aqui. Então, olha, 2 vezes a raiz cúbica de 2, ok? Aí está, pessoal. Então, esse lado é do tamanho desse. Então, essa mesma medida aqui vai ser aqui. E esse lado aqui é a mesma medida desse. Então, na hora de somar, vocês vão somar esse lado mais esse, mais esse, mais esse, que é o perímetro, né? E vocês vão chegar na medida total do perímetro desse retângulo, certo? Vamos agora para a atividade número 3. Resolva cada expressão escrevendo o resultado na forma de um único radical. Olha só, aqui nós temos o quê? 125 elevado a 1 meio mais 5 elevado a 1 meio. O que é isso? Isso aqui é a forma de escrever um radical, gente, tá? Olha, se é 125 elevado a 1 meio, o que significa? Olha, é você colocar a raiz, o 125 é o quê? O radicando, tá? Esse 2 é o índice da raiz, que não precisa escrever, e esse 1 é o índice aqui, ó, tá? É assim que coloca, tá? Esse que tá abaixo do traço é sempre o índice da raiz, do radicando, que é do radical, tá? E o que tá aqui em cima é o índice do número, tá? Que vem aqui por radicando, ok? E aqui, 5 elevado a 1 meio, então é a mesma coisa disso aqui, ó. Coloca o radical dentro esse aqui, que é o radicando, o 2 é o índice da raiz e o 1 é o índice do 5, certo? Então, ficou igual às outras que vocês já fizeram. Simplifique, tá? Decompõe em fatores primos e depois proceda normalmente fazendo a soma. E na questão B, 27 elevado a 1 meio mais 243 elevado a 1 meio. Faça da mesma forma aqui, lembrando que esse é o índice da raiz, esse é o índice do 27, esse é o índice da raiz e esse aqui é o índice do número que vai ficar no radicando. Depois, façam a soma, ok? Bom trabalho.